Jogador de futebol é uma profissão que se aposenta bem cedo. Quando o cara atinge ali a casa dos 30, o natural seria começar o processo de defasagem física e a aposentadoria ficar cada vez mais próxima. Mas existem caras que burlam essa lei natural e conseguem desempenhar um bom futebol até a casa dos 40 ali, como o Nenê e o goleiro Fábio, por exemplo, que ainda estão na ativa, ou de outros caras gigantes que passaram dos 40 ainda jogando muito bem, como é o caso de Zé Roberto, Buffon e Rogério Ceni. E muito em breve aí um certo português, não é? Todos esses caras tiveram e ainda têm uma carreira muito extensa, cheia de títulos e grandes histórias para contar, mas por outro lado, há também aqueles que parecem não saber a hora de parar, porque insistem em continuar jogando mesmo quando estão convivendo com muitas lesões ou quando já não estão apresentando mais um bom futebol e nitidamente o corpo está pedindo arrego, e é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns desses jogadores que mais parecem verdadeiros aposentados em atividade, atrasando o inevitável fim de trave a trave. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês o canal WebFoot. Ele está começando agora e tem a meta de chegar aos 1000 inscritos. Então se você curte vídeos falando de futebol e ainda quer dar uma ajuda para alguém que está começando, que a gente sabe como é bem difícil esse começo, e claro, também consumir um conteúdo de muita qualidade, se inscreve lá e acompanha o conteúdo do cara. A edição é muito boa e você está fazendo parte da história dele. E um recado rápido aqui para te dar é que se você está buscando camisas diferentes para usar no seu dia a dia, camisas personalizadas ali com seus times e jogadores preferidos, você tem que acessar a Trave Shop. Pois é a lojinha do canal com itens personalizados que você tá vendo aí na tela, e eu posso te garantir que a qualidade do tecido e da estampa são excelentes. Então você tem ali camisas do Cristiano Ronaldo, do Messi, tem uma linha completa de todos os vencedores de títulos da Eurocopa, com esse detalhe em dourado que ficam muito bem numa camisa preta ou branca. Então clica no link da descrição ou no comentário fixado que eu deixei aí e dá uma olhadinha sem compromisso, só pra você ver mesmo como são as camisas. E bem, também tô deixando aí o clube de membros do canal, que se você não quer comprar uma camisa ali, não consegue, até gostou de alguma ali, mas não vai conseguir comprar, você pode se tornar membro do canal por apenas R$5 por mês e todos os meses você concorre a uma dessas camisas aí nos sorteios que a gente tem. E claro, apoia ainda mais o meu trabalho aqui e faz isso ser possível por mais tempo e que eu consiga produzir mais conteúdos também. Então é isso. E bem, antes de começar a citar alguns nomes que compõem essa lista que preparamos, acho importante deixar claro que o intuito do vídeo não é de forma alguma tentar denegrir a imagem de qualquer atleta que seja, nem falar que ele tem que aposentar e tudo mais. Não é essa a ideia do vídeo. É simplesmente um vídeo mais cômico, usando esse termo aposentado em atividade que fica muito em voga, ficou muito popular recentemente para tratar um jogador que não vem jogando bem como um aposentado em campo, que não sabe a hora de parar. Mas eu mesmo pessoalmente não gosto de ficar aposentando o jogador. Eu acho que por mais que tenham casos ali que o cara esteja estendendo a carreira e seja nítido que ele não consegue mais jogar, é o cara que sabe a hora de parar. Então assim, se ele tá ali em campo, pode ser que ele sinta que ainda pode ajudar o time e quem sabe ainda pode mesmo, não é? Mas a gente só vai entender que alguns desses jogadores podem ter sim passado da hora de pendurar as chuteiras, já que hoje não conseguem mais entregar o mínimo em campo, ou pelo menos não entregar tanto quanto entregavam há um breve tempo atrás. E é isso, se você discorda de algum nome ou acha que faltou alguém nessa lista, é só comentar aí embaixo. E damos início a essa lista com Paul Pogba. Pois é, eu acho que muita gente se lembra dele, é um cara que tá muito esquecido aí, porque não atua já há um bom tempo. E isso eu falo mesmo antes da sua suspensão por doping, que ele não vem jogando por conta disso, não é? Então ele não está tecnicamente em atividade, mas bem, ele sofreu essa punição bem extensa e não anunciou a aposentadoria, então pode ser que ele esteja pensando sim em voltar aos gramados, então ele não é um jogador aposentado ainda. Só que mesmo antes dessa punição, ele já não era mais o mesmo. Ele teve alguns bons momentos ali na volta pro United, também chegou a ser campeão do mundo pela França em 2018, e jogando muito bem. Ele ficou reconhecido ali por ser um jogador de seleção e não de clube, não é? Um cara que joga mais pela seleção do que pelo clube, como tem outros casos aí, mas já tinha uns bons anos que esse cara não vinha jogando absolutamente nada. A maior parte da passagem dele pelo United e também a volta para Juventus foi bem fraca, bem ruim. Ele não aparecia, não conseguia se firmar e muita gente colocou expectativa na volta dele à Juventus, porque foi um lugar que ele foi muito bem, não é? Mas infelizmente isso não foi possível e sendo assim, é impossível afirmar se ele vai voltar a jogar de fato, especialmente voltar a jogar bem, não é? Após essa suspensão. E com certeza Paul Pogba foi uma grande decepção. Era um cara que dá para considerar que já estava aposentado em atividade, porque não vinha jogando nada, e é um dos grandes casos dessa lista que dá uma dorzinha, porque era um cara muito elegante de se ver jogar e infelizmente não conseguiu manter o bom nível apresentado. O próximo já foi muito criticado há um tempo, e tudo bem que muitas dessas críticas têm fundamento, mas acho que muita gente mudou de ideia sobre o Dele Alli depois de uma entrevista que ele deu em 2023, na qual ele alegou até mesmo precisar tomar remédio para conseguir dormir à noite e também de ter sido vítima de alguns traumas na infância, se é que vocês me entendem, Mas apesar disso, Dele Alli teve diversas chances
chances, saindo do Tottenham, onde viveu seu melhor momento como jogador, indo para o Everton, mas eventualmente ele está sem clube. Inclusive já falamos disso em um vídeo recente, os jogadores sem clube que caberiam no seu time, então se você quiser assistir, dá uma olhada aí no card. E buscando mais oportunidades para se reerguer, ele passou também pelo Besiktas da Turquia por empréstimo, que é um mercado totalmente aleatório para jogadores ingleses, que na maioria das vezes costumam jogar em clubes do seu país, não é? Então Dele Alli está com 28 anos e certamente também é um dos casos mais tristes dos que iremos falar hoje e também dos aposentados em atividade que não rendem já há um bom tempo. E também esse é um aposentado bem jovem, né? E agora um dos maiores artilheiros da história do PSG e um dos grandes nomes do Uruguai, com toda certeza, é Edinson Cavani. O cara já vestiu a camisa de clubes gigantes como o United, o Napoli e atualmente está no Boca Juniors, clube argentino, no qual chegou para jogar em 2023, mas desde então não tem jogado tão bem assim. Bem, ao menos não como eu esperava pessoalmente, já que o nível do futebol sul-americano, especialmente o argentino, é bem mais baixo quando comparado às top ligas da Europa, e é natural que aos 37 anos ele já não seja mais aquele Cavani dos tempos de PSG, não é? Mas pelo que me lembro, o último bom futebol que vi ele jogando foi alguns anos atrás, quando o cara estava no início do United ali, sendo uma das peças principais do time. Isso antes do retorno do CR7, que depois ele já foi perdendo espaço e não jogando tão bem assim. Diferente do seu compatriota Luis Suárez, que jogou muito enquanto esteve no Grêmio, Cavani não deitou e rolou como muitos esperavam, inclusive na final da Libertadores de 2023 contra o Fluminense, ele desapareceu dentro de campo, mas apesar disso ele ainda marca alguns gols ali e tudo mais, só não deve render mais tanto quanto a maioria gostaria que ele rendesse, e em breve ele vai sim pendurar as chuteiras porque está ficando bem próximo. E seguindo a lista, quem aí é torcedor de algum time pelo qual Felipe Melo já passou, tem a certeza de que ele foi um cara leal, líder e que entregou tudo o que pôde dentro de campo. Mas normalmente, quem não teve esse cara no time não gosta nem um pouco dele, não é? E não somente pelas provocações, mas especialmente pelo ocorrido na Copa de 2010, visto que muitos o culpam por alguns acontecimentos naquela fatídica partida contra a Holanda, e bem, com ou sem razão, não dá pra negar que o cara é realmente um pitbull, né? Os torcedores como os do Palmeiras e Fluminense certamente vão concordar com isso. Infelizmente, nos últimos anos, as lesões se tornaram algo muito comum na vida de um cara com 41 anos que insiste em jogar, né? E sendo assim, além de passar muito tempo no departamento médico, ele comete alguns erros bizarros defensivamente, já que nessa etapa final da sua carreira vem atuando como zagueiro, mas ele era um volante de origem, e sem dúvidas a sua liderança e raça dentro de campo foram fundamentais para a conquista dos títulos de Libertadores, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense nessas últimas edições. Mas acontece que sua hora de parar pode ter já passado um pouco, mas ainda assim o cara insiste em continuar em campo mesmo quando parece um pouco claro para alguns torcedores que já não há mais a condição física nele para aguentar tanta intensidade do futebol atual, mesmo que com menos tempo de jogo, né? E é isso que pode gerar essas falhas e tudo mais. E o próximo foi até companheiro de time do Felipe Melo há pouco tempo, mas acabou não rendendo nada e rescindindo com o clube. Estou falando de Douglas Costa, que já há algum tempo não vem jogando nada pelos clubes dos quais ele passou. Bom, é inquestionável a sua habilidade e os bons momentos vividos na Juventus ou do Bayern de Munique, que claro, acho que foram os ápices ali de sua carreira, além do Shakhtar Donetsk, mas desde sua reta final na Juventus, ele não é mais aquele Douglas Costa de anos atrás. Ele parece jogar sem nenhuma vontade e por vezes sua cabeça nem parece estar focada no jogo. E se um jogador do tamanho dele não conseguiu render nem jogando pelo Los Angeles Galaxy na MLS, imagine só se ele poderia entregar algo de bom jogando aqui no Brasil, não é? Que eu acho que é bem mais competitivo. Eu acho que a prova disso foi o fiasco no Fluminense no primeiro semestre de 2024 e antes disso no Grêmio lá em 2021, que ainda teve toda aquela treta pelo momento do tricolor gaúcho com seu rebaixamento e a relação de Douglas Costa com seu casamento interminável, né? Justo na reta final do Brasileirão daquele ano. E atualmente ele conseguiu fechar contrato com um clube do futebol australiano e talvez por lá ele acabe se dando bem, porque é um mercado bem alternativo mesmo e bem inferior. Mas certamente ele está passando pelos seus últimos anos enquanto profissional e já está aposentado há um bom tempo. E o próximo caso até poderia ser revoltante devido à quantidade de chances que esse cara teve de retomar seu bom futebol e mudar o destino de sua carreira, mas como não sabemos o que se passa na cabeça de cada um, nem o contexto em que o cara está inserido, eu não acho justo ficar julgando tanto assim, então vou apenas me ater ao fato de que podemos criticar positivamente ou negativamente o desempenho apresentado dentro de campo de cada um desses jogadores. Mas sem dúvida, o caso Luan é no mínimo um tanto quanto curioso. Quem aí se lembra dele lá em 2016 e 2017, que foram certamente os melhores anos de sua carreira, vai recordar que o cara estava destruindo, vencendo as Olimpíadas pelo Brasil, sendo convocado para a seleção principal e despontando como uma grande promessa mesmo. E o
E o que ele fez com aquele time do Grêmio na Libertadores de 2017 foi, assim, sensacional. Ele acabou sendo eleito o Rei da América, encarou o Real Madrid na final do Mundial de Clubes e foi um ponto alto da carreira do cara ali. E quando pensamos nisso hoje em dia, parece até um absurdo, não é? O Luan foi do céu ao inferno dos momentos em que viveu no Grêmio e depois no Corinthians, chegando até mesmo a ser agredido por torcedores do Timão na saída de um motel em São Paulo. Mas mesmo com esse ocorrido lamentável, o Luan teve suas oportunidades, ainda depois do Corinthians, quando retornou ao Grêmio em 2023, e ainda nesse ano quando acertou sua ida para o Vitória, mas mais uma vez as coisas não deram certo, pois o Luan jogou mal e quase não saiu do banco, e no pouco tempo que esteve em campo não apresentou nada de interessante. Não é um cara muito intenso, não é? O pessoal chama ele de perninha e tudo mais. E realmente é uma pena pensar que um cara que já foi tido como Rei da América se encontra numa situação dessa após tanto tempo. Hoje, com 31 anos de idade, que ainda nem é tão velho assim, Luan está sem clube após sua rescisão com o Vitória e por isso nem dá pra saber se ele vai anunciar sua aposentadoria em breve ou se algum clube lhe dará uma nova chance. Talvez o mesmo que aconteceu com o Sassá poderá eventualmente acontecer com o Luan, que conseguirá uma espécie de volta por cima, não é? Quem sabe? Mas eu acho que é bem difícil nesse caso acontecer isso. E mais um caso surpreendente foi o de Benzema, porque o cara saiu do Real Madrid como o atual bola de ouro, né? O melhor jogador do mundo, tendo vivido a melhor fase de sua carreira, talvez, isso após os 30 anos e especialmente na temporada 21-22, fazendo uma dupla sensacional com o Vini Júnior, que juntos venceram a Champions, só que ao chegar ao Al Ittihad, que já foi ali um baque pra todo mundo, não é? O melhor jogador do mundo, saiu da La Liga, saiu do Real Madrid, o maior clube do mundo, pra jogar na Arábia Saudita, e ali no Al Ittihad as coisas mudaram muito, com o cara até sumindo do nada no final de 2023 e reaparecendo depois, mas o fato é que em vez de manter a boa fase e apresentar um bom futebol lá no Sauditão, assim como fez o Robozão, por exemplo, pouco se ouve falar no Benzema. Ele fez ali um hat-trick em alguns jogos atrás, é verdade, mas a verdade é que ele não desempenhou bem como o clube esperava e como todo mundo esperava, não é? Ele tá indo pra uma liga bem mais fraca, então todo mundo esperava números expressivos do atual melhor do mundo, certo? Mas tá, talvez ainda haja um tempinho pra ele jogar algumas boas temporadas, ele pode ainda voltar pra Europa, por que não? Ele foi revelado pelo Lyon e porque ele não poderia voltar pra esse clube, não é? Quem sabe? Então pode ser sim que ele ainda tenha um caldo pra dar, mas enfim, pelo que vem acontecendo recentemente, não tá parecendo que é isso que vai acontecer, né? E é claro que James Rodrigues não poderia ficar de fora desse vídeo, afinal de contas, ele se tornou um verdadeiro andarilho da bola já tem um tempo, e parece que sua saga não tem fim. Eu sei que o cara é relativamente jovem para o futebol, ali com 33 anos, principalmente para o futebol atual, não é? Mas ele teve mais uma passagem frustrante por um clube, e dessa vez foi pelo São Paulo. Muita gente achou que o James ia deitar por aqui, não sei se no nível do Suárez e tal, mas todo mundo pensava que ele estaria um pouco acima do nível do futebol brasileiro, mas nada disso. Ele pouco jogou, passou mais tempo no departamento médico do que jogando, ele irritou a torcida São Paulina e recebeu um alto salário para no fim não entregar nada, e isso não vem acontecendo de hoje, não é? Talvez ele tenha tido alguns momentos bons ali no Bayern de Munique, mas nada também fora da curva, e depois disso não foi bem em nenhum outro clube que jogou. Mas é incrível como a história muda quando o assunto é a seleção da Colômbia. O cara simplesmente decide jogar feito um louco, ele nem parece o mesmo jogador quando comparamos a mesma pessoa que ele vem sendo pelo seu clube, não é? E hoje o James está no Raio Vallecano, e bem, agora eu acho que é questão de tempo para vermos mais um flop e rolê aleatório do colombiano, porque ele já vem sendo reserva lá no clube espanhol, não vem tendo grandes oportunidades e não vem jogando tão bem como joga pela Colômbia. Parece que realmente ele só gosta de jogar pela sua seleção. E agora pra gente gerar um hate aqui, que com certeza vai dar muita polêmica, vocês podem até xingar nos comentários, mas é preciso ter muita calma nessa hora, porque eu peço para prestarem atenção até o fim sobre tudo que eu vou falar quanto ao Neymar, e de fato o Neymar é um grande craque, isso é um consenso entre todos que estão vendo esse vídeo, eu acho, mas não é de hoje que o menino Ney vem sofrendo com muitas lesões, que o tem tirado de campo, e o caso mais recente foi aquela lesão sofrida no jogo contra o Uruguai, que o tirou de toda uma temporada pelo Al Hilal, que já foi ali uma transferência que afetou muita gente, não é? Todo mundo esperava que ele saísse do PSG para continuar na Europa, para ficar em um clube mais competitivo, em uma liga mais competitiva, mas ele preferiu ir para a Arábia Saudita, e aí a gente imaginou que ele iria destruir por lá, mas não foi bem isso que vimos, né? E um outro fato curioso é a forma física que ele vem apresentando mesmo antes dessa última lesão mais grave. Ele já vinha sofrendo com muitas lesões no PSG, pelo menos acho que para a torcida local, ele tinha perdido o posto de jogador estrela do time ali, não é? Que passou a ser do Mbappé. E bom, ele se machucou em 2023, não é? No início ali da temporada de 2023, passou o resto do ano e 2024 inteiro se tratando, não é? A previsão era para agosto e setembro dessa temporada, então ele iria voltar a jogar no início da temporada, mas agora surgiu a notícia de que ele só volta em 2025. Cara, ele se aposentou em 2023, ele perdeu um ano inteiro sem fazer uma única partida e pode ser que volte só em 2025. Então, cara, é um caso bem estranho, não é? Eu acho bem difícil o Neymar voltar a ser o que era por clubes. Pela seleção a gente sabe que ele joga muito na Copa de 2026,
2022 a gente viu isso, ele sempre se doa demais, sempre joga muito bem, mas um jogador não sobrevive só de uma carreira por seleção, não é? O Rames tá aí pra provar. Se o cara não consegue render mais em clubes, é bem difícil imaginar que ele consiga manter um nível competitivo pra sua carreira como um todo. E eu acho que se ele voltar pro Brasil, ele vai sim dar muito caldo ainda. Ele tem 32 anos, não é? Então é um cara jovem ainda para o futebol. Só que eu não sei se pelo estilo dele, é um cara que tá muito preocupado com festas e tudo mais, sempre foi, mas enfim. Por todas essas escolhas que ele faz, eu não sei se vai durar tanto ainda assim a carreira dele. E tudo é muito incerto. O Neymar pode voltar voando, só que daí outra lesão acontecer, e assim não dá pra cravar nada. O que nos resta é apenas esperar pra ver qual será o resultado de toda essa confusão, não é? Que virou a carreira do menino Ney. Mas mesmo que hoje ele mais pareça um aposentado em atividade, não é? Que está se recusando a voltar a jogar, eu ainda acho que ele pode retornar jogando muita bola, principalmente se ele vier pro Brasil, mas é bem estranho mesmo, cara. É no mínimo estranho o cara machucar no início da temporada de 2023 e voltar só em 2025. É muito estranho. E esses caras dos quais falamos hoje são só alguns bons exemplos entre os mais conhecidos, não é? Tem ainda outros nomes que eu deixei de fora da lista. E no vídeo de hoje é isso. Eu sei que poderia caber outros nomes aqui, não é? Talvez o Lucas Lima, que atualmente está no esporte, mas pouco se ouve falar ainda dele. Ou até mesmo o Alexandre Pato, que pra mim é um dos maiores desperdícios de talento quando falamos de futebol. E depois de sair do São Paulo está sem clube, mas ainda não anunciou a aposentadoria. Então, teoricamente, ele está em atividade também. E ainda tem outros nomes que, se vocês quiserem e comentarem aí, pode surgir uma futura parte 2, não é? Então é isso. Confira os links na descrição e no comentário fixado para ajudar o canal. E nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.